Opa, muito bem, de volta aqui com a última e derradeira, definitiva, saideira, aula. Vou acender a luz aqui. Do mini curso de hidrodinâmica relativística. Não, isso não é hidrodinâmica relativística. Da equação de Navier-Stokes ao vácuo quântico. Vamos lá. Essa é a última e derradeira aula. Nessa aula, a gente vai apresentar, a gente vai discutir um artigo do Xiong e do Huang. O Huang faleceu recentemente, são dois pesquisadores muito importantes da área de superfluidos e também na área de gravitação. Esses caras são alguns dos primeiros das primeiras pessoas a propor no cenário da física do transplanquiana a ideia de que um superfluido, o vácuo quântico poderia ser um superfluido e isso poderia explicar um superfluido cosmológico. Então a gente tem nesse cenário que esse artigo desses dois pesquisadores aí estão incluídos, né? Eles consideram um modelo de dois fluidos, de dois superfluidos, em que eles discutem eles discutem que o superfluido pode ter um parâmetro de ordem complexo, satisfazendo uma equação não linear de Klein-Gordon. Logo, é uma descrição relativística. O acoplamento do fluido normal é introduzido via uma corrente covariante. E nós temos uma interação corrente-corrente, que resulta na adição de um potencial efetivo, com uma parte imaginária que descreve a transferência de partículas entre o superfluido e um fluido normal. O vórtice é quantizado em uma classe de 5 soluções singulares que são relacionadas a uma dinâmica de vórtice incorporada a uma equação não linear de Klein-Gordon, facilitando as análises numéricas que são usualmente muito complicadas. Da fenomenologia dos filamentos e vórtices. A transformação dual da teoria de cordas, descrita por Calbi-Ramon, ela é usada aqui nos vórtices quânticos, e a força de Magnus é uma força de fricção mútua entre os vórtices quantizados e o fluido normal. E essas características todas serão estudadas. A gente começa descrevendo a quantização no superfluido, partindo da equação de Grotkin-Tayevsky, que é uma equação ainda num cenário newtoniano, né? As duas principais referências para essa discussão são essas aí. O livro The Universe in Heliodropet, do Gregório Volovich, e do próprio Kerson Huang, que é um dos autores desse livro, né? Então, esses dois livros tratam o condensado de Bose-Einstein como um análogo gravitacional. E, bem, estudar esses dois livros dá a impressão esses dois livros eles trazem uma verdadeira unificação entre a gravidade, entre uma descrição gravitacional tipo relatividade geral e de superfluidos. Os superfluidos acabam ocupando o papel de um espaço-tempo efetivo num cenário de relatividade geral. Portanto, assim, a gente começa com a equação de Grotkin-Tayevsky e a gente postula um escoamento do tipo laminar, né? Só que tem um problema. Esse escoamento do tipo laminar, quando a gente calcula a circulação dele, esse tipo de escoamento, a circulação dele deveria ser zero. Isso é uma coisa muito importante, porque a circulação, ela tem em si já ela é uma grandeza muito facilmente quantizável, porque V escalada S é, na verdade, o momento angular. E o momento angular é a grandeza típica da constante de Planck, que qualifica fenômenos quânticos.
Então, quando a gente introduz aí a circulação, a gente fica muito simples, a gente impor uma quantização para esses campos, né? Ou seja, a gente tem uma grandeza laminar e, obrigatoriamente, a gente tem alguma coisa a mais, que é alguma coisa que tem que ser quantizada. Porque no limite só do escoamento laminar, a gente tem uma estrutura em que o fluido, em que a circulação seria nula. Logo, o número de quantos que quantiza essas grandezas aqui seria zero. Né? Nós estaremos recaindo, ou seja, o fluido meramente laminar seria um fluido clássico. A introdução aqui de vórtex acaba sendo a introdução de uma fase quântica. Nós tínhamos discutido ao longo desse curso que a gente pode ter em um fluido uma fase laminar e uma fase turbulenta. Então, isso que nós estamos introduzindo aqui são turbulências quânticas. Então, eu escrevo aí, né, o escoamento com a parte laminar e a parte extra que é induzida por esta quantização, e quando eu tiro o rotacional do escoamento, a parte laminar, obviamente, vai a zero, e nós temos uma outra parte ali, que é a vorticidade. E isso tudo implica que vamos ter, então, um escoamento, um escoamento quântico, ele vai ser do tipo 1 sobre R, né? Ele vai ser proporcional a 1 sobre R, onde a proporcionalidade está associada exatamente à quantização. Ou seja, a gente tem uma quantidade aqui, esse escoamento, ele tem uma cara de campo magnético, só que ele está quantizado, né? Porque é exatamente o que a gente faz quando calcula o campo magnético pela lei de Ampère. Isso aqui é uma lei de Ampère. A gente pega a linha de fluxo, a linha de fluido, faz uma amperiana em torno dela, e aí calcula essa parte quântica do escoamento. E aí, bem, é o que a gente encontra. Ou seja, essa parte quântica do escoamento, ela está associada a uma vorticidade. E aqui, a vorticidade quântica, eu estou seguindo a notação do Wang e chamando de K. Anteriormente estava chamando de ômega, né? Mas aqui vou seguir a notação do Wang. Então, eu estou impondo ali a quantização da turbulência em cima do superfluido. Isso é uma quantização de uma turbulência. Para isso, eu vou parametrizar a minha linha de fluido por esse vetor S, que depende de Q e T. E vai ficar claro quem são Q e T. Essa parametrização do vetor S, ela me induz uma estrutura do tipo triedro de Frenet-Serrin, né? Porque nós vamos ter a derivada dela é o vetor tangente à curva, a segunda derivada, ou seja, a derivada dela em relação ao comprimento da curva, que é um dos parâmetros que a gente vai estar usando, que é o parâmetro T. Né? E a derivada em relação ao outro objeto é perpendicular, tendo o seu módulo associado ao raio de curvatura da linha de fluxo. Então, isso seria um cálculo de curvatura. Esse triedro ele vai ser dado por esses dois vetores, S' e essas duas linhas, e um vetor que é o produto vetorial entre os dois. Então, nós temos aqui exatamente a regra do triedro de Frenet-Serrin. Eu estou extraindo essa figura aí, essas estruturas todas, do livro A Superfield Universe, do Kerson Huang. Toda essa discussão aqui está sendo extraída do Kerson Huang, com o artigo dele. O livro está um pouco mais, as contas estão um pouco mais abertas, do que no artigo, obviamente, né? Então, eu tenho duas derivadas ali, a S', que é D-S e D-Q, que é o parâmetro da curva, que tinha anteriormente falado que era T, mas eu me confundi, é Q, e T é um outro parâmetro, né? Então nós temos ali essa estrutura estabelecida. Então, temos a triada, né, esse tríade, esse triedro, a gente confunde os nomes em inglês, né, Frenet-Serrin em francês,
Então, nós temos esse triedro de Frenet-Serrand, que é S', S' e S duas linhas. Tem alguém me mandando mensagem atrapalhando a aula. É o Luiz, bem, é o meu colaborador aqui. Assim, a gente escreve a vorticidade dessa forma, ou seja, a vorticidade fica escrita exatamente ela como um grão mesmo, ou seja, a grama, o delta de Dirac implica que a vorticidade vai ser K0 exatamente em cima da linha de fluido, porque essa é a posição da linha de fluido, da linha de escoamento, né? Que eu havia desenhado essa linha aí. Então, a linha que nós vamos ter a vorticidade. Então, na verdade, pode ser dito como uma linha de vórtice. Assim, eu escrevo a velocidade induzida, que é a velocidade que é induzida pela quantização, que é induzida pela turbulência, em termos do vetor S, né? Como vocês estão vendo aí. E eu especifico agora a abertura do meu vetor S como uma derivada total e as duas derivadas direcionais dele, né? Que era o que nós estávamos justamente usando para construir o triedro de Frenet-Serrand. Mas esse objeto, a construção dessas grandezas, ela me possibilita escrever a aceleração de Schwarz. Eu estou só postulando ela aqui e eu não vou abri-la mais profundamente. Ela está bem aberta lá no Corrida de Mato. Acabei dando spoiler. Cadê? Aqui. Né? Então, nós temos aqui, essa é a aceleração de Schwarz com a velocidade induzida, a velocidade original, o produto vetorial voltou. Tá. Bem, aí eu vou falar quem são elas, né? Nós temos as componentes dessa velocidade, dessa força de Schwarz. Por que voltou? Isso. Está muito bem descrito na equação 21, isso aí. Fica quieto aqui, isso. Então, isso aqui, essa força, ela tem uma componente, que é uma... Será que parou agora? Fica quieto aqui. Mais uma. Pronto, será que sossega aí? Isso. Então, saiu da posição. Quando eu vou começar a escrever o negócio, aí ele sai. Ela resolveu se rebelar hoje contra... Ela só não quer parar na transparência que eu quero. Só isso. Então, a força sobre a linha de vórtice que é descrita por esse objeto aqui, onde nós temos ali VNS é a velocidade do contrafluxo, VI é a velocidade induzida, o S' nós já tínhamos definido, né? Temos o S', o vetor S normalizado na direção do S'. Então, isso aqui é a força de Schwarz, que eu vou agora, né, em cima nós temos a FTD, a aceleração de Schwarz, né, a força. Eu vou discriminar agora cada um desses elementos. Essa é a posição da linha de vórtice, que eu havia definido antes, a velocidade efetiva macroscopicamente, né, normal ao fluido é VN, VS, é velocidade total, average, né, do superfluido. A linha de vórtice tem a velocidade VL ou S ponto, como queira. A velocidade induzida do superfluido, ela é induzida pela curvatura da linha de vórtice. A VSL é a velocidade local, que é V induzida mais VS. FM é uma força de Magnus, né? E FD é a força mútua de fricção entre as camadas, que nós escrevemos, que fica escrita dessa forma aí, tendo uma componente tipo Magnus, tipo força de Magnus,
e uma outra componente que está ligada à velocidade do superfluido. Pois bem, aí, esse é o artigo, né, que eu estou usando. Então, vamos, a partir de agora, fazer uma modelagem relativística de dois fluidos. Então, tem um fluido na direção do escoamento e um fluido normal. E tem uma corrente total, né, tem uma densidade de energia total para ρ na direção do escoamento do superfluido e uma normal, e eu vou ter uma densidade de corrente também. Na direção do escoamento, na direção do escoamento laminar, obviamente a velocidade é irrotacional. E dessa forma, eu posso escrever em cima a equação da continuidade para a densidade de corrente e a corrente completa, a equação de Euler, uma outra equação de continuidade, só que essa equação de continuidade implica numa corrente e num objeto tipo field strength, né? Tipo tensor das tensões, e uma outra equação da continuidade para o fluido normal. Então, aqui está escrito o tensor das tensões, que é muito semelhante, basicamente é muito parecido com o tensor das tensões do campo eletromagnético, né? Nós estamos aqui no tri-espaço newtoniano, por enquanto, está aí o tensor das tensões escrito, onde ele tem componente ρm, ρf e uma componente de pressão. E a solução para isso tudo da Krojpitaevskii é dada por esse termo aí, que é um parâmetro de ordem complexo. Mais uma vez, a quantização, que eu tinha explicado anteriormente, que induz velocidade. Então, estou trazendo isso de volta, porque para essa modelagem aqui, eu vou precisar fazer agora uma transformação de calibre, que é uma transformação de calibre newtoniana. Eu estou introduzindo um campo de calibre em cima dessa, na verdade, uma transformação de Galileu, né? Que é, né? Isso aqui é feito para acoplar os novos graus de liberdade à fase da função de onda. O sistema, é claro que o sistema não é localmente variante de calibre. Ele né? É melhor que não seja, pois, caso contrário, o que foi dito acima não teria efeito físico, né? Que a transformação não mudaria nada quando é uma transformação de calibre. Então, se a gente não tem o sistema invariante por esse calibre, nós vamos ter vai haver algum tipo de efeito. Isso aqui está muito bem explicado nesse artigo aqui, recente, né? Que é do vórtices e ondas de som, uma equação de Krojpitaevskii. Quanto que ele foi? É um capítulo do livro que saiu bem recentemente agora, né? Na não linear condensado, matter e fluxos reativos. Uma revista bastante conceituada. Então, eu vou introduzir a equação não linear de Klein-Gordon, ou seja, a partir de agora eu começo a migrar para um cenário relativístico, porque, afinal de contas, aquele outro cenário é um cenário galileano. E agora eu começo a escrever as quantidades que eram galileanas ou newtonianas nesse cenário relativístico. É isso que está aparecendo aqui. Eu tenho agora uma quadrivelocidade, quando antes eu tinha uma trivelocidade normalizada. E com isso eu escrevo assim uma lagrangiana para um campo escalar, né, que tem um termo cinético e um termo de potencial. Dessa lagrangiana me vai sair a equação de Klein-Gordon. Fazendo a extremização dessa ação, nós temos assim a equação de Klein-Gordon. Bem, atuando com dois fluidos, numa linha de dois fluidos para essa equação, tem um fluido normal, né, e potencial efetivo, nós escrevemos aqui a combinação linear para esses dois fluidos, onde alfa e Ki são dois campos escalares e temos duas derivadas no espaço de Minkowski. A gente vai ter, nesse cenário, três invariantes de Lorentz. Como vocês podem ver, os invariantes, o que fica invariante com relação a Lorentz é o produto escalar. Então, nós temos dois produtos escalares.
para o escoamento usual e para esse escoamento aí, que é o escoamento perpendicular, né? Então, nós temos esses três campos de Lorentz. Nesse sentido, eu tenho uma lagrangiana zero mais um parâmetro de Lagrange, né? Onde a derivada desse parâmetro é com relação a esses campos escalares aí. Muito bem. Com isso, quando eu introduzo esses campos escalares, eu encontro uma nova equação de Klein-Gordon e abaixo estão as equações de continuidade correspondentes às correntes perpendiculares e as correntes com os dois componentes para os dois fluidos, os dois fluidos que são laminares, né? Então, eu estou lidando com dois fluidos laminares no espaço de Minkowski e, com isso, eu consigo escrever a minha equação de Klein-Gordon para esses dois fluidos laminares. Assim fica a corrente que eu estava fazendo em termos dos fluidos laminares, né? E as duas correntes, a corrente J e a corrente S, ficam escritas aí. E dessa forma eu consigo construir um potencial que seria um potencial efetivo para nos marcos da equação de Klein-Gordon. Ou seja, antes eu tinha um potencial V', agora eu incorporo o potencial com esses campos escalares aí, com esses escalares, esses invariantes de Lorentz, eles acabam funcionando como como potencial efetivo. Pois bem, aí eu fico com a minha Klein-Gordon total escrita levando em conta o meu potencial efetivo. Passou aqui. Vai. De vez em quando ela resolve me boicotar. Né? E o meu potencial efetivo ele fica escrito aí, como eu havia dito, ele está intimamente relacionado aos produtos escalares dos escoamentos, né? Como vocês podem ver aí, ele tem uma parte complexa, né, que acopla com a fase do parâmetro de ordem. Nesse sentido, eu tenho um novo parâmetro de ordem modificado com essa construção dos dois fluidos. E assim eu vou aprimorar a discussão acerca dos dois fluidos, né, que estão escritas as duas correntes e as duas conservações, as duas correntes, as duas equações de continuidade para as duas correntes. O meu escoamento global para a primeira corrente e para a segunda corrente, né? A densidade de energia desse fluido normal e a corrente e o módulo da corrente estão escritos aqui, né? Então, fica clara a possibilidade de eu separar em componentes a componente paralela ao fluxo e a componente normal ao fluxo. Né? Bem, tá aí, eu acabei de falar, né? Acabei dando spoiler. Com isso, eu posso escrever agora não mais eu posso escrever um tensor das tensões num cenário de Minkowski, que aí é o tensor momento-energia, né, que ele fica ligado com esses objetos aí, que são as correntes conservadas que saem da Lagrangiana, né, e então eu fico com o meu tensor de energia momento que sai como produto escalar, como produto tensorial dessas ações e dá esse F aqui, deixa eu lembrar quem era esse F, se eu não me engano, ele é a amplitude do fator de ordem, não é? Aqui, cadê o fator de ordem? Ele tem que ser a amplitude do fator, cadê o fator de ordem? Fator de ordem, oi? O fator de ordem aí, ó. Tá vendo? Ele é a amplitude do fator de ordem, né? Pois bem, eu tinha chegado até aqui.
assim, eu reescrevo os meus escalares de Lorentz e aí eu começo a entender quem são esses escalares de Lorentz. O primeiro escalar, ele está ligado com o potencial químico. O segundo escalar, ele está ligado, ele é uma entropia. E o terceiro escalar, que é um escalar que ele fica cruzado entre a entropia e a velocidade da matéria. Ele é um fator cruzado entre essas duas. É um termo cruzado entre essas duas grandezas, né? E aqui eu reescrevo só para ser redundante mesmo, para relembrar, já que a apresentação é grande, para relembrar quem que eu estou definindo que são esses escoamentos. Né? Pois bem, acabei de falar aí, né? O meu potencial químico, ele se transforma com um fator de Lorentz e a minha entropia também. Só que com um fator de Lorentz que é perpendicular ao fator de Lorentz do potencial químico. Porque, ou seja, o potencial químico, como ele é quem me dá o... ele está associado à conservação de matéria, né? E a entropia, a conservação de entropia, logo conservação de energia. Então, eu tenho que eles são perpendiculares entre si. Então, a velocidade, por isso que a velocidade normal está me dando o parâmetro de Lorentz normal e a velocidade, e a outra está dando na direção do escoamento. E aí, como a gente tem um parâmetro cruzado, também vai ter um fator de Lorentz que é um parâmetro cruzado. Né? Com isso, eu posso escrever a composição de velocidades para esse tipo de fluido normal, né? E eu posso entender a composição de velocidades em termos dessas variáveis termodinâmicas, que são dessas grandezas termodinâmicas, que são o potencial químico e a entropia. Assim, o parâmetro de Lorentz, ele ganha, o fator de Lorentz, ele ganha um entendimento de incremento da entropia. Ou seja, quando a entropia e o potencial químico, eles ficam afetados pela estrutura causal. Eles ficam afetados pela estrutura causal lorentziana. Pois bem, então aí eu tenho as minhas densidades, a do fluido laminar e a do fluido normal, e eu reescrevo o tensor momento-energia que eu tinha escrito anteriormente. Em termos dessas densidades, a densidade normal com o μn, né? E com a entropia, com o potencial químico e a entropia. E bem, sendo assim, eu estabeleço esses campos escalares, porque agora eu vou escrever o meu escoamento mais geral possível. Em termos... Vai, passa. Em termos desses campos escalares. Era para ter um escoamento aqui. Ué, tem mais não? Pois é, ele parece que me trolhou. Vou ter que dar uma arrumada nessa parte aqui. Vou ter que... eu vou usar essa até aqui e depois eu vou cortar e colar o resto, porque ele me tirou algumas transparências aqui. Bem, vou parar por aqui, depois eu vou cortar essa parte e colar a continuidade da apresentação. Problemas técnicos. E agora? E agora? Concluindo a gravação.